Bom dia, igreja, a graça e a paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, né? Ela vai falar sobre a vida financeira equilibrada, né? Uma preocupação cada vez mais consome o coração do homem, né? Que é ter uma vida próspera financeiramente e conseguir uma vida de sucesso, né? Essa preocupação chega cada vez mais cedo, né, na vida do homem, onde nós temos que decidir a nossa formação acadêmica, qual a profissão que nós vamos escolher, né, qual a profissão que vai trazer uma satisfação pessoal, qual a profissão que vai trazer uma satisfação financeira, bem, né? Uma vida bem-sucedida, com bens materiais, dinheiro, posição social, né, posição política, né? É errado pensarmos assim. Hoje nós vamos parar um pouquinho e vamos refletir sobre esse assunto, né? Se como nós dissermos que Deus, né, se nós frequentemente dizemos que Deus é o Senhor do nosso dinheiro, é o Senhor do ouro e da prata, né? Que exemplo prático, né, nós podemos dar para fazer essa afirmação que Deus é o dono do nosso dinheiro, o dono da prata, do ouro, né? O objetivo nosso vai ser bem simples. Ele diz assim, o objetivo nosso são três objetivos. Primeiro é refletir sobre o nosso relacionamento com o dinheiro, né? Vamos refletir um pouquinho o relacionamento do cristão com o dinheiro e abandonar aquela preocupação exagerada em adquirir bens, né? Querer sempre mais, né? E ter uma vida equilibrada financeiramente, uma vida que esteja dentro dos padrões de Deus, dentro dos padrões aceitável por Deus, né? Para isso, é importante nós lembrarmos das lições passadas, né? Da lição passada, que fala sobre mordomia, né? O que é o mordomo, né? O mordomo é aquele que administra tudo, né, que pertence ao seu senhor. Mordomia é administrar tudo que envolve a nossa vida, dentro da nossa existência. Bom, pensando nesse sentido, podemos afirmar que tudo que nós temos pertence a Deus e somos apenas um administrador temporário, né? Desses bens que Deus nos concedeu, que Deus nos deu, nos permitiu adquirir, né? Que são o nosso carro, a nossa casa, nossos bens, nossos dinheiro, né? Enfim, tudo, né? O estudo anterior aprendemos que estar envolvido na obra de Deus é uma maneira de dizermos, né, que temos um compromisso com Ele, né? Deus, Ele tem sempre nos desafiado, né, a trabalhar na sua obra, quer que seja com a dedicação do nosso tempo, através do trabalho na igreja, do trabalho na obra do Senhor, através da nossa perseverança. Amém? Bom, vamos lá para o nosso primeiro tópico, né? Todos nós vivemos em uma sociedade onde nós precisamos do dinheiro. Isso é um fato, né? Nós não podemos fugir disso. Todos nós precisamos de dinheiro. Dinheiro para nós comermos, nos alimentarmos, dinheiro para nos vestirmos, dinheiro para ter uma moradia confortável, não só para nós, mas para os nossos familiares, termos conforto para a nossa família, né? Mas isso é errado? Não, o próprio Deus, né, ele instituiu o trabalho como uma forma de sobrevivência do homem, né? Se nós olharmos lá no Jardim do Éden, depois que o homem pecou, né, Deus, né, disse ao homem que ele teria que trabalhar do seu próprio, tirar o seu sustento com o seu suor, né? Ou seja, com o seu trabalho, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 19, ele diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, isto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Né? O próprio Deus tinha determinado para que o homem ele tirasse da terra, né, o seu próprio sustento, ou seja, que ele trabalhasse, né? E se nós formos pensar um pouco mais também, nós vemos que Deus foi um exemplo para o homem também, né? Ele trabalhou 6 dias, né? Em 6 dias ele criou aí o planeta Terra, criou tudo que tem na Terra e no sétimo descansou, né? E ele determinou isso para o homem também. Nós vemos isso embutido dentro das leis de Moisés, né? Lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 13, ele diz que
trabalhará 6 dias e fará todo o teu trabalho, né? E no sétimo dia deveria adorar a Deus, né? Já no Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo dar exemplo que o homem não pode viver uma vida ociosa, né? Que temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que buscar no nosso trabalho um meio de sustento para nossas vidas, né? Lá em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8, ele diz assim: pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesado a nenhum de vocês. O apóstolo Paulo nos deu exemplo de que devemos trabalhar com afinco, trabalhar com dedicação, nos esforçarmos para conseguirmos os nossos objetivos, conseguirmos o nosso sustento, conseguirmos os nossos sonhos, né? Então, Paulo, ele dá esse exemplo, né, de que, embora ele estava trabalhando, fazendo trabalho para a igreja, ele também trabalhava para tirar o seu próprio sustento, não sendo pesado para a igreja, né, tendo como objetivo de fazer o trabalho, mas também tendo como objetivo de trabalhar e ter o seu próprio sustento. Porém, não podemos viver uma vida gananciosa, né, a ponto de esquecermos que temos que servir a Deus e que temos a nossa família. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34, Jesus nos orienta quanto à nossa preocupação exagerada, né, quanto à nossa forma de sobrevivência, né, quanto à a forma de sustentarmos, né, de termos uma preocupação exagerada em adquirirmos cada vez mais. Diz assim o texto: portanto, eu vos digo, não vos preocupeis com a sua própria vida, quanto que ao comer ou ao beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Com quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida? Porque vocês se preocupam com a roupa? Veem como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celeste sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A ideia central no texto de Mateus é nós não termos uma preocupação exagerada que roube a nossa paz, que roube a nossa alegria, que roube a nossa motivação, né? Essa ideia do texto de Mateus é que nós devemos confiar num Deus que é provedor, que conhece as nossas necessidades, que conhece, sabe o que nós precisamos, e Ele nos provê a cada momento, a cada instante, conforme a nossa necessidade. Como foi com o povo lá no deserto, quando eles saíram do Egito, né, durante 40 anos, Deus proveu ali água, proveu ali comida, o maná, proveu ali as cordonizas, proveu ali o sustento do gado, as suas roupas, né, não se desgastaram. Ele atravessaram o deserto durante 40 anos, né? Quando nós vemos ali Elias no deserto também sendo sustentado pelos corvos, né, sendo sustentado pela viúva, né, que ali com poucos recursos que ela tinha acabou sustentando ali Elias, e tantos outros exemplos a gente pode ver na Bíblia, né, que Deus proveu conforme a necessidade, né? Então, a ideia desse texto também é nós sabermos que Deus conhece as nossas necessidades e devemos confiar nele, né? Deus sabe que precisamos das coisas. Não se preocupar em ajuntar tesouro na terra. Essa é uma grande preocupação, né, do homem, né, de ajuntar, de cada vez ter mais recursos, né?
E a ideia desse texto é realmente essa, não temos essa preocupação de juntar tesouro da terra, onde a traça e a ferrugem, né, o consome, onde os ladrões escavam e roubam, porque a Bíblia diz assim, onde está o teu coração, também aí está o... Então, o texto de Mateus, ele deixa muito bem claro isso, né, que nós não devemos ter o nosso coração voltado às coisas materiais. Jesus, de maneira nenhuma, está limitando o nosso sonho de prosperidade, de ter uma vida financeira bem, que nós possamos ter conforto e adquirir bens materiais. De maneira alguma, ele está colocando que os bens materiais não são mais importantes do que a nossa vida e que a ganância pelo dinheiro é que é o errado. Ele diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Em Lucas, capítulo 12, versículo 19, está registrada a passagem de um homem rico, né, que achou que tinha alcançado tudo na vida, tinha alcançado o equilíbrio, né, na vida financeira. Mas vamos dar uma lida no texto para nós entendermos. Lucas, capítulo 12, versículo 19 ao versículo 21. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenado por muitos anos. Descansa, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Ser rico não é uma marca registrada do pecado. Podemos servir a Deus sendo rico ou sendo pobre. Qual a diferença então de nós servirmos a Deus? Os meus bens não podem ser um problema para servir ao Senhor. Devemos servir ajudando o nosso próximo, ajudando com o nosso tempo, ajudando com os nossos bens. Como já falamos, não podemos confundir a fé com ociosidade. Deus cuida do seu servo que trabalha com dignidade e coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Como cristão, estamos sujeitos a passar por todas as dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade de desemprego, dificuldade de doença. Mateus capítulo 6, ele diz assim, versículo 34, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não fez uma promessa, né, de prosperidade financeira em abundância, e sim que ele estaria cuidando das nossas necessidades, né? Amém? O próximo tópico, ele diz assim, como lidar com o dinheiro? Bom, o primeiro conceito que nós temos que ter estabelecido é que todo bem material que nós temos é temporário, assim como a nossa vida na Terra é temporária. Timóteo, ele traz de forma bem clara e objetiva esse fato, esse pensamento. Ele diz assim, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 10. Ele diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada poderemos levar. Pois, por isso, tendo o que comer e tendo o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. O que querem ficar rico caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam o homem a mergulhar na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e atormentaram-se a si mesma em muito sofrimento. Timóteo, no seu texto, ele é muito claro quando ele diz que o dinheiro ele pode despertar no coração do homem o orgulho e o desejo que pode levar à destruição. Nós temos que ter na consciência que viemos para esse mundo e nada trouxemos. E da mesma forma que nada trouxemos, também nada levaremos desse mundo. Mateus capítulo 6, versículo 19, ele diz assim, não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Uma grande dificuldade que está no coração do homem é que ele sempre quer mais, né? Ele não se contenta com o que ele tem, um desejo de sempre conquistar mais. Os que querem ficar ricos acabam caindo no próprio desejo, né? E acabam se esquecendo de Deus. Como já falamos anteriormente, não é pecado ser rico. Timóteo deixa bem claro isso lá no seu livro de 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 ao 19. Ordene aos ricos no presente mundo que não sejam arrogantes,
nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Temos que ter cuidado de não colocarmos o dinheiro como se fosse a nossa esperança, né? Como fosse a solução de todos os nossos problemas futuros, presentes e futuros, né? Como uma forma de segurança, né? Não podemos ser, o dinheiro não pode nos tornar uma pessoa egoísta, né? Uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não é generosa, que não sabe compartilhar, uma pessoa que não pratica boas obras, né? O que recebemos de Deus devemos administrar com sabedoria, com generosidade, com compaixão. Devemos usar esses recursos para abençoar a vida do nosso próximo e ajudar na obra de Deus, né? Devemos administrar os recursos financeiros, né, da melhor forma possível. Ser um administrador é o mesmo que coordenar o que exerce o governo sobre os bens do seu senhor. O administrador não é o dono, mas é quem o dono confia que vai fazer o melhor e vai cumprir a sua vontade. Não devemos ser impossível para gastar. Não devemos gastar com coisas desnecessárias, né? Devemos ser pessoas conscientes naquela forma que nós gastamos. Devemos ser econômicos. O próprio Jesus deu exemplos, né? Quando ele multiplicou o pão, né? E que sobrou o pão, né? Ele falou assim, olha, recolha tudo o que sobrou, né? Para que nada se perca, né? Devemos ser honestos em nossos negócios. Nós possamos ter na nossa consciência, né, que como servos do Senhor, né, nós somos o seu representante, né? Para concluir a nossa lição, eu queria destacar alguns pontos da nossa lição, como por exemplo, descansar nas mãos do Senhor, né? Como isso às vezes é difícil, né, nós descansarmos na mão do Senhor mediante a tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. A preocupação vem, toma o nosso coração, porque nós vemos a incerteza da política, a incerteza da economia, a incerteza da doença, e isso acaba afligindo nosso coração. Mas nós temos que aprender a descansar no Senhor. Outro ponto é sermos honestos, né, em tudo que nós fazemos, em todos os nossos negócios. Não é porque tomamos prejuízo em algo que nós devemos buscar a recuperação desse prejuízo de uma forma desonesta, de uma forma que alguém vai ser prejudicado, né? Devemos ajudar o nosso próximo, né? Outra coisa que nós podemos aprender nessa lição é que devemos estar pronto a socorrer o nosso próximo, sermos fiéis em nossos compromissos, sermos gratos, principalmente de sermos gratos por tudo que Deus tem nos proporcionado, tudo que Deus nos colocou à mão para nós administrarmos. Amém? Que Deus possa abençoar a todos vocês que participaram. Amém.